O que levou várias pessoas para a rua foi a própria violência da polícia, né? A gente estava ali lutando, falando sobre direitos que eram justos, né? Uma discussão que hoje, em 2023, está na pauta da Câmara Municipal e que naquela época já era falada pela gente, né? Que era o passe livre. As pessoas tinham direito a pensar no transporte público, que já aconteciam em várias cidades. As pessoas se sentiram indignadas com tamanha brutalidade, com 200, 300 pessoas ali no começo, até chegar a 2.000 no primeiro grande ato, e aí acrescente para 13 mil, 15 mil, 1,5 milhão de pessoas na rua. É uma tática, né, de defesa contra a violência que sofria-se na época. Era uma violência brutal, e se você era identificado, você sofria perseguição. Então, aí o porquê das máscaras, né? Porque que as pessoas se encapuzavam para não serem identificadas, mas as pessoas não produziam violência gratuita, tinha um sentido aquilo. O ato naquela época era contra o capital, contra o capitalismo, né? Que era contra aquilo que gerava e onerava as cidades todas. Então, por isso a quebra de bancos, de concessionárias multimilionárias, e né, essa era a forma de chamar a atenção por uma pauta que eles não queriam escutar, que era tudo aquilo que a gente estava falando. Os bancos estavam lucrando muito, enquanto a população estava padecendo. As concessionárias estavam vendendo muito, enquanto a população estava morrendo. Então, era uma forma de chamar a atenção para o que estava acontecendo. As pessoas, num geral, elas não se organizavam, né, para ser um black bloc. Aquilo acontecia ali na hora, na adrenalina. Tinha a polícia te reprimindo e você tinha que se defender. Como se defender e ser identificado? Não tinha como ser identificado e se defender. Então as pessoas viram, né, que era possível usar essa tática, e que foi querendo ou não, uma tática bem sucedida, né? Chamou a atenção de várias pessoas. Hoje nós estamos aqui falando sobre isso, né? O que foi aquilo, e as pessoas se sentiam mais seguras em ter os black blocs naquela época como tática de segurança mesmo, né? Porque as pessoas estavam sendo reprimidas pela polícia toda vez que iam às ruas. E quando a tática chegou, as pessoas se sentiam mais protegidas e animadas de irem para a rua. Era uma adrenalina na hora, muita bomba, muita fumaça. O que você fazia? Você tem que colocar a máscara na cara para se proteger os olhos, para se proteger as vias respiratórias, né? Então, as máscaras, elas vinham nesse sentido, e também pelo anonimato, né, para se proteger, porque se a polícia te enxergasse ali na hora como como eles falavam, né, um vândalo ou qualquer coisa, atirando, né, contra, você era preso, você era identificado, você era perseguido. Primeiro grande ato, dia 6 de junho, ninguém usou da tática Black Bloc, né? E o ato foi extremamente reprimido ali na Rua Angélica, pro lado da 9 de julho. Todo mundo teve que se espalhar mesmo para se proteger. E naquele momento, era deixar as ruas ou continuar na resistência nas ruas. E como resistir? Então, se pensou-se na hora da resistência, né? A resistência era justamente de se fazer a defesa de quem estava na rua, de garantir que as pessoas pudessem se manifestar ali. Em vários momentos foi necessário usar a violência contra a própria violência, né? E a gente tem historicamente Zumbi dos Palmares, Antônio Conselheiro, né? Em Canudos, no meio de uma guerra, poderia ali ter falado: não, a gente vai embora, a gente vai voltar para o estado original, a gente não vai fundar um estado, né? Mas a luta é essa, e quando você é oprimido, você não tem como responder senão você usar da mesma força, né? Você precisa se defender, não tem como você com gás lacrimogêneo na cara, com balas de borracha apontada para ti, muitas vezes com arma, né, letal, apontadas para cima, vários policiais davam tiros para cima ali, você entregar flores para os caras. Você precisa recuar e se defender. E para manter as ruas naquele ano, foi extremamente necessário que várias pessoas se disponibilizassem, né, no momento ali. É importante ressaltar que nunca foi um grupo organizado, os Black Blocs. Eram pessoas ali na hora que estavam sendo oprimidas e que
poderiam, com essa forma, manter as ruas ativas, né, e as pessoas mais seguras por estarem nas ruas. E de fato aconteceu. Eu acho que todo mundo que participou daquela época de alguma forma teve um resultado de mudança individual dentro de si. Não só pela participação nas manifestações, mas como produção mesmo, não só intelectual, mas física, material, de exposição, né, de artigos que foram publicados. Pessoas que não participaram publicaram artigos, tem muita tese, muita teoria, muita coisa escrita que é um ganho para todo mundo. As manifestações e a minha participação de 2013 me gerou mais coragem para lutar aqui na minha comunidade. Eu aprendi muito nas ruas, né? Aprendi muito com os movimentos sociais, a fazer assembleias, a fazer reuniões, a organizar a população, e trouxe isso para a minha comunidade para poder se defender também de atitudes que não são legais do próprio Estado aqui na periferia. Eu ficava muito na internet, no anonimato também, né? E ficava falando, olha, vamos construir aqui 100 e tantos prédios, né, em área de manancial. E as pessoas não davam muito olhar para isso, porque não via como uma pessoa com uma face, né? Mas quando a gente trouxe isso e a gente acabou colocando um movimento na rua, pessoas, né, engajando outras pessoas na luta, isso gerou muita expectativa e muito material aqui para a comunidade. E a comunidade se organizou, lutou, né, está lutando ainda por melhorias públicas, né, serviços públicos aqui na nossa região. Hoje, como eu disse, a gente discute a possibilidade de um passe livre numa cidade como São Paulo. Então, 2013 deixou um legado enorme, uma crescente dos movimentos sociais, né? Hoje nós temos movimentos sociais praticamente em todos os bairros, várias vertentes de movimentos sociais, e a gente tem muito material produzido de lá para cá, né? Falando sobre essa história, e além disso um ganho, né? Em cada cantinho, em cada lugar que as pessoas começam a lutar pelos seus direitos, as pessoas acabam ganhando também, né? Não só na luta, mas como na inteligência, na discussão, na política mesmo, para aprender a discutir a política, né?